Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é segunda-feira, dia 24 de março, e nós estamos aqui começando mais um programa Clima na Semana. Estou com o nosso parceiro, agrometeorologista da Rural Clima, Marco Antônio dos Santos. Muito bom dia, caro Marco. Tudo bem? Bom dia, meu amigo Alessandro, e bom dia a todos que estão nos assistindo. Olá, né? Bom dia e boa tarde, boa noite a todos. Maravilha. Marco, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu sempre tenho um recado aqui que no nosso canal Safras TV, que está crescendo aqui no YouTube, a gente precisa e conta com vocês para inscrições. Se inscreva no nosso canal, é muito fácil. Apertar um botãozinho ali, ativar as notificações, assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal, muito conteúdo aqui. E fique ligado em safras.com.br, na plataforma Safras, tudo em um só lugar em termos de informações para o agronegócio, consultoria, análise, estatísticas, nossa agência de notícias. E dito isso, Marco, a gente tem uma semana que iniciou o outono agora no finalzinho da semana passada, e temos um começo de semana, me parece promissor aí em relação ao clima, né? Temos umidade, temos a questão de temperaturas que adiante devem ser também mais amenas. E antes, Marco, vamos responder um comentário da semana passada, que a gente sempre pede também que você coloque o seu comentário aqui no YouTube. A gente teve um comentário aqui, ó, do João Batista Rodrigues. A gente estava comentando na semana passada que, de modo geral, o clima tende a ser melhor realmente. Agora tivemos muitos problemas, um longuíssimo período de falta de umidade no ano passado, muitos problemas realmente em muitas regiões. O Rio Grande do Sul, de onde falo, sofrendo muito, mas a gente estava comentando que, de maneira geral, é claro que para um país de dimensões continentais não vai ser para todo mundo. E aí veio o comentário do João Batista Rodrigues: para vocês, Pernambuco não existe, estamos na pior seca e vocês falaram que o ano foi melhor para todos. Então, Marco, um rápido Lógico que ele comentário. existe, né, João? É João Batista, lógico que existe, né? E eu falo bastante, Existe. a gente tinha até clientes aí, né? A Rural Clima tem clientes no interior do Nordeste, na região de Pernambuco, e a gente comenta muito que como o Brasil, como o Alessandro falou, é de dimensões continentais e o nosso tempo é pequenininho, então não dá para destacar todas as cidades. A gente sabe que o interior do Nordeste está passando por um período muito ruim. Até já vou aproveitar, deixa já para compartilhar os mapas aqui, ó, com vocês. E realmente, ó, quando a gente olha, a gente vê que o interior do Nordeste, ó, não tem muitas chuvas para esses próximos 15 dias. Se tiver alguma coisa, é muito pontual, é de fraca intensidade, tá? Então, realmente, a situação de Pernambuco ainda é preocupante. O que vem acontecendo é que a zona de convergência intertropical, que é o sistema que leva as chuvas ao longo do verão para o interior do Nordeste, ela se formou muito ao norte do Atlântico esse ano. Então, o fato dela ter se formado aqui na parte mais norte do Atlântico Sul, né? Ela está levando muito mais chuvas para as regiões norte do Ceará, norte do Rio Grande do Sul, norte do Maranhão e do Piauí, e lógico, sobre toda a faixa norte, olha a mancha roxa que vem mostrando os mapas, pega aí semana após semana, isso está quase que semanalmente, diariamente, e como ela está muito ao norte, todo esse interior, olha a Bahia também sofrendo bastante, viu, João Batista? Então, realmente, há uma tendência de chover, infelizmente, de continuar essa seca aí na tua região. Então, quando a gente fala que o clima melhorou, não é específico para uma determinada região, é um contexto geral, né? Mas para vocês aí do interior do Nordeste, a situação ainda vai continuar bastante preocupante, não só para esses próximos 15 dias, mas daqui para frente também. Então, toda a Bom, estação. vocês viram que a gente responde, inclusive, quando são críticas, e não tem problema nenhum. Muito obrigado, João Batista. Continua colocando seu comentário aí, que a gente responde no programa seguinte. Sempre a gente traz aí um comentário levantando essas questões anteriores. Marco, mas
voltando a falar sobre essa semana e daqui para frente, a gente tem então aí um outono que começa com algumas condições mais interessantes aí para segurar a É, safra, para café, para cana-de-açúcar. O que que podemos exatamente. falar? Se a gente observar, né, nós temos algumas áreas de instabilidades nessa segunda-feira sobre a faixa central do Brasil. Se a gente pegar aqui as imagens de radares, a gente já vai observar, né? Opa, desculpa aqui, ó. Mas nós temos aí chuvas já em vários pontos de Minas Gerais, né? Aqui chovendo no Cerrado Mineiro nesse momento, na região do Paracatu. E a tendência é de chuvas no Mato Grosso, no Goiás, de forma um pouco irregular, mas chove. E a partir de amanhã, uma nova frente fria estará avançando pelo sul do Brasil, onde deixará o tempo bastante instável sobre o Rio Grande do Sul ao longo da semana, não só sobre o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, Paraná, Argentina, Paraguai deve chover, assim como também algumas áreas mais norte, que está sofrendo bastante, o norte do Paraná, sul do MS está chovendo muito pouco, tá? E as chuvas continuam ocorrendo ao longo da semana aí, principalmente na primeira semana de abril, sobre essa faixa central. Ou seja, os próximos dias, os próximos 15 dias, continuarão sendo marcados por chuvas em grande parte do Brasil, principalmente sobre as regiões sul, sudeste, centro-oeste e englobando aí boa parte das regiões do Mato Piba, Pará e Rondônia, tá? E chove também na Argentina e Paraguai, Opa. que é algo relativamente bom lá para eles. O problema, que assim, não é um problema, eu acho que o grande destaque do nosso bate-papo hoje, e vai ser bastante da semana que vem, eu acho que não é nem tantas chuvas, é a temperatura. Reparem que Eita, início vai de outubro cair, vai será cair. marcado porque é uma queda mais acentuada das temperaturas já na semana que vem. Reparem que a partir do dia 3, né, que é ali já no meio da semana que vem, a tendência, ó, é de uma queda mais acentuada das temperaturas em todo o centro-sul do Brasil. Então, o final de semana do dia 5, o primeiro final de semana de abril, poderá ser marcado por temperaturas mais amenas e até, em alguns casos, ter temperaturas próximas a 5 graus. E isso só mostra a tendência para o outono. Lembra que a gente comentou com vocês que o outono seria sim marcado por chuvas um pouco mais frequentes, porém, o grande destaque seria as temperaturas, que não ia ser tão quentes como foram 24. Então, já na semana, já lá no final de semana, no dia 5 ou no primeiro final de semana de abril, há uma queda mais acentuada das temperaturas. Mas, Temos mas, mas não tem perigo daquela palavrinha que o mercado fica geada, muito né? doido, geada. Por enquanto, sem risco, mas é uma massa de ar polar que nós vamos ter que acompanhar. É a primeira massa de ar polar que vai entrar no Brasil e derrubar as temperaturas. Em todo o centro-sul do Brasil, as temperaturas noturnas já estão mais baixas. Lógico, né? Não está nada assim. Mas saiu lá dos 25, veio para os 20, 22, 18 graus em alguns casos. Então, isso já começa a trazer uma grande amplitude. Porém, meu amigo, eu acho que o grande outro ponto de atenção é com relação às chuvas, não desses próximos 15 dias, mas da segunda quinzena de abril em diante. Vai dar uma travada, uma paradinha? Vai, como a gente vem comentando com vocês, essa é a previsão dos dias 6 a 12 de abril, né? Então, reparem que ainda tem bastante chuvas em toda a faixa central e norte, ou seja, as principais áreas produtoras de milho. Mas olha o que acontece já na segunda quinzena de abril em diante, ó. As chuvas cortam. Então, a gente sempre comentou isso com vocês. Chuvas boas mesmo vai até meados de abril. Depois disso, as chuvas cortam, Quem se tá? passou um pouquinho no plantio do milho safrinha pode ter A única, percalços aí. única coisa que a gente está realmente vendo é que, vamos lá,
Isso eu quero deixar bem claro aí e prestem atenção. Sentem e ouvem que a gente vai comentar aqui agora, porque é de suma importância para você, produtor de segunda safra. Que é o seguinte: maio está se mostrando com algumas chuvas aqui. E eu vou mostrar o porquê que a gente acredita nessas chuvas de maio. Vamos pegar aqui, ó, a temperatura. A gente mostrou a temperatura, a anomalia da temperatura da semana do dia 5, certo? Aqui, mostra. Mas olha o que está mostrando na semana ali do dia 27 ao dia 3 de maio, ou seja, na virada do mês. Mais uma grande onda de frio, até mais forte do que essa do dia 5. Desculpa, Marco, esse é de que dia? Do dia Esse frio. 27 de abril ao dia 27. 5 de maio, ou seja, daqui um mês. Perfeito? Esse pode dar geadinha ou não? Não, esquece geada, esquece a palavra geada. Beleza. Mas por que que eu estou comentando isso agora? Porque é o seguinte, nós, produtores de milho safrinha da região central, tem que torcer para essa massa de ar polar. Não estou falando para ter geada, pelo amor de Deus. Mas por quê? Se essa massa de ar realmente vir com um pouquinho mais de intensidade, logo após a passagem da frente fria, essa massa de ar polar vai ser encarregada de fazer com que a frente fria avance em regiões mais centrais do Brasil. Então, Boa. quanto maior for a intensidade da massa de ar polar, não para provocar geada, mas já um friozinho um pouco mais forte, essa massa de ar polar empurra a frente fria para as regiões mais centrais. E aí, na semana ali, nos primeiros 10 dias de maio, pode voltar a chover, como o modelo está sugerindo aqui, ó. Tá vendo o retorno das chuvas? Isso está indo até o dia 3 só de maio. Mas se a gente tivesse aqui uma sétima semana, a gente ia ver que existe uma possibilidade de chuvas, que é o que o mês de maio está mostrando aqui, ó. Olha Entendeu? aí. Ou seja, nós temos alguma preocupação, mas em linhas gerais, como a gente já tinha comentado, temos um outono que promete trazer a sua umidade, com temperaturas mais amenas, continua o mesmo cenário, né? Agora temos que torcer, porque vai É. cortar essa chuva em abril, e temos que Então, torcer para. o grande problema é que vai abrir uma lacuna aí de 3 semanas para mais ali entre uma chuva e outra. Então, realmente é uma preocupação. Até porque, se a gente pegar semanalmente, olha o que acontece com a temperatura uma semana antes dessa onda de frio. Olha a temperatura aqui, ó. Tá vendo? Ó? Não Então, estamos uma semana compartilhado, antes. Marco. Compartilha Ó. novamente. Ah, desculpa, eu descompartilhei aqui. Desculpa. Não, Tá, mas não olha tem aqui, problema. ó. Se a gente pegar uma semana antes da entrada de massa de ar polar, a temperatura é quente. Então a temperatura explode numa semana por conta da entrada da frente fria, que é aquela pré-frontal, e aí, na sequência, entra as chuvas e na sequência das chuvas, a massa de ar polar, que vai fazer com que essa frente fria da virada do mês atinja regiões mais centrais e norte do Brasil. Então, o que a gente tem que torcer é um desses mapas tá errado, der uma chuva na segunda quinzena, porque caso as chuvas cortem já lá para o dia 12 de abril, vamos ter alguns problemas bastante significativos na produção de milho safrinha aqui no Brasil, porque tem muita lavoura que foi semeada depois do dia 25 de fevereiro e entrou muitas áreas em março. Pô, eu estava otimista, Marco, eu estava otimista com esse nosso programa, mas já vi que vou ter que usar a palavra preocupações. Assim, ó, a palavra otimismo ainda continua, porque as chuvas voltam agora. Mas, Alessandro, a gente sempre deixou muito bem claro aqui para todos os nossos, Telespectadores e todas as pessoas ouvintes. que nos assistem, que as chuvas boas iriam até meados de abril. A diferença desse ano para o ano passado é que no ano em 24 as chuvas cortou em meados de abril e só reapareceram em outubro.
É. e temperaturas muito elevadas. Esse ano, as chuvas vão até meados de abril, até porque a atmosfera nesse momento já está neutra e com uma tendência, entre aspas, de El Niño. Não vai ter El Niño, pelo amor de Deus. Eu preciso até corrigir um pouco essa frase, porque a gente fala algumas coisas e depois a pessoa entende Tiram de errado. contexto, tiram de Tira contexto. do contexto aí. É o seguinte, como a temperatura do Oceano Pacífico está se elevando gradativamente, mas não tem risco nenhum de surgimento de El Niño, esquece papo de El Niño, as temperaturas do oceano vão se manter frias, mas nesse momento, só o fato delas se aquecerem, a atmosfera começa a dar uma carinha de El Niño. E isso vai fazer com que as chuvas cortem mais cedo. Ponto. Ponto. Mas não tem El Niño e as águas do Oceano Pacífico vão se manter mais frias pelo menos até a primavera de 25. Bom, deixo bem claro isso aqui. E isso vai fazer com que as chuvas cortem agora em abril e meados de abril, mas, diferentemente do que foi 24, elas reaparecem em maio. O problema é essas ondas de frio que estão começando a virar recorrentes agora no outono, que a gente vai ter que cuidar muito delas, como o bom gaúcho fala, né? Vamos cuidar delas para ver a intensidade, até como ela vai vir, até que frio que ela vai pôr e aonde ela vai pôr frio, para a gente monitorar de fato tudo isso daí. Não quero lidar com ansiedade e colocar a carroça na frente dos bois, mas isso significa essas massas de ar polar mais fortes agora um pouquinho mais fortes agora no outono, que o inverno vai ter emoções e riscos Eu acho que o com outono vai frios mais intensos. Eu acho que o outono e inverno, a gente vem comentando isso, né? O outono e inverno é muito mais com ondas de frio, mas não mais prolongado. Esquece aquele papo que a gente tinha aquele frio, pegava o outono, o inverno inteiro de blusa de frio, aquelas, esquece isso. O que agora as ondas de frio, elas são de curta duração, só que esse ano são um pouco mais frequentes. Então, todo mês nós vamos ter uma ou duas ondas de frio. Se elas vão ou não causar geadas, não sabemos por enquanto. Só Mas, sabemos pertinho, pertinho do evento. mas que é um ano onde a probabilidade é maior, isso é, sem dúvida nenhuma. Maravilha. Por isso que você tem que ficar ligado na Rural Clima, em Safras e Mercado e no Clima na Semana que a gente faz toda segunda-feira. Marco, foi bem bom esse nosso bate-papo. Trouxe mais uma vez preocupações, vai ter título de impacto para esse programa, mas qual o teu recado final para essa semana? Acho que assim, ó, as chuvas retornam ao longo desses próximos 15 dias em todo o Brasil. E tomar cuidado um pouco aí com e monitorar bem o clima ao longo dos próximos 30 dias, né, que ele vai determinar realmente o tamanho dessa safrinha. Beleza, Marco. Eu te agradeço muito mais uma vez por esse bate-papo. Fique ligado nos próximos cursos e eventos de Safras e Mercado, que estão todos na descrição do vídeo. E fique com a gente também nas nossas redes sociais que aparecem ao longo desse programa e que também estão na descrição do vídeo. Marco, muito obrigado por esse bate-papo. Uma boa semana para ti, uma boa semana para todos. Eu que agradeço, um grande abraço a todos e até semana que vem.